Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Aqui comigo, host Alexandre Ferelli e o nosso convidado, Brandon Hurley, directly from New York City. Have you been in New York City? Yes, I've been in New York City, man. So, seja bem-vindo, welcome to Pod Viagem. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Que bom estar com vocês. Bom, e você já viu que o camarada ele é americano e ele fala português melhor que a gente. Ou seja, também tem, já mora no Brasil há um tempo, né? Já. Mas, ô Breno, pra gente começar, né? Conta um pouco sobre você, Perfeito. Aonde você nasceu. Bom, já demos spoiler aqui, né, que foi em Nova York, mas conta pra gente aí. Nasci no New York, morei quase toda a vida lá, nos Estados Unidos, em costa oeste, este dos Estados Unidos. Então, New York, passei um tempo em Connecticut também, em outro estado. Connecticut. Sim. Connecticut é um pouco ao sul de Nova York? Um pouco em cima de Nova York. Ah, é pro lado de Boston, então. Sim, indo para Boston. É o estado com o PIB per capita mais alto do país, ou seja, o estado mais rico dos Estados Unidos. Caramba, não sabia. Sim. Na minha cabeça era Califórnia. Não, é Connecticut mesmo. Tem muita empresa boa e tem muito rico que mora lá, que trabalha em Nova York, mas mora lá. Tem fazenda de cavalo e tudo isso. Uhum. É um estado muito lindo mesmo. Então, eu venho de lá, né? E fiz faculdade, tudo nos Estados Unidos. E depois tive a oportunidade de morar em América Latina. E faz alguns anos que moro aqui em Brasil. Então, Quantos anos faz que você tá aqui no Brasil? uns 4 anos já. 4 anos? Sim. Só pra quem está nos assistindo, você se formou em quê? Economia. Economia. Sou financeiro, trabalhei muito tempo na indústria financeira, lá em Nova York. Entendi. Sim. Aí você falou que você morou na América Latina. E pra onde que você veio na América Latina pela primeira vez? Onde é que você foi morar? A primeira vez foi no Brasil mesmo, que eu passei uma semana, que eu tive uma colega da universidade que era de aqui, então vim um tempo ao Brasil. Mas depois de me formar, eu morei na Colômbia. Então, vim no Brasil, gostei bastante de América Latina, gostei do vibe aqui. Não falava nada de português, então não vi muito factível morar no Brasil, mas eu estava estudando espanhol. Na universidade era um requisito, a gente tinha que aprender algum idioma. Então, como eu estava estudando espanhol, falei, gostei da América Latina, mas prefiro ir num país hispanohablante, então acabo indo na Colômbia. Fiz intercâmbio lá, depois de graduar da faculdade. Primeiro você ficou fluente em espanhol, então. Em espanhol, sim. E esse acho que é um idioma que abre muitas portas para americano, mais que tudo, né? Porque tem todo o continente de América do Sul e tudo ao nosso lado, né? E além disso, tem muitas pessoas que falam espanhol em Estados Unidos. Cada ano mais, né? Então, eu acho que é o idioma talvez mais prático para um americano, norte-americano, saber falar. Então, por isso você vê que é o idioma mais ensinado na escola. Inclusive, se você viaja ali pro sul dos Estados Unidos, quando eu falo sul, a Flórida, você escuta mais espanhol do que inglês, né? Isso acontece em Miami, que Miami é tipo Cara, outro Miami, país. Mas no resto da Flórida, a Flórida fica mais sendo um estado sureño tradicional, mais branco, no resto da Flórida. O Panhandle e Eu achei muito engraçado, não sei se eu havia comentado contigo, eu fui pra Miami agora, estive lá no final de julho, e a recepção do hotel era inteiramente espanhol. Sim, não tinha nada em inglês, eu falei assim, mas eu não tô entendendo, mas eu percebi que era realmente assim, muitos viajantes, né, o pessoal
próximo ali. Tem. Fala que é o capital de América Latina. É. Né? Então, depende onde você estiver. Não, acho que tem alguns bairros que é mais. Miami ajuda mesmo a falar espanhol. Não entendi. Então, aí você foi morar na Colômbia. Depois que você saiu do Brasil, você viu que lá era mais factível para você morar. Sim. E aí, como é que foi na Colômbia? Você foi morar onde na Colômbia? Como é que foi a experiência lá? Eu morei em Cali, que é uma. Tipo, acho que é a terceira cidade mais populosa lá. E fiz um intercâmbio mesmo com a ISEC, que é um grupo. É um NGO que facilita intercâmbios. E trabalhei também, fiz estágio, trabalhei, fiz intercâmbio mesmo, mas nessa época a Colômbia era ainda um país que tinha muita restrição para viajar. Que ano que foi isso? Isso foi no ano 2005, por lá. 2005? Então, tinha muita restrição ainda, porque é um país muito violento na época. E a gente sabe que Cali, pra quem não Sim, sabe, né? Cali é o lar, né, do Pablo Escobar, do cartel de Cali. Sim, tinha muito. Isso estava acabando mesmo nessa época. O Escobar era de Medellín, né? Escobar e Medellín, mas tinha outro. Não, eu confundi, na verdade. Obrigado por me corrigir. O cartel de Cali era o cartel que era inimigo do cartel do Pablo Escobar, verdade. Uhum. Era, você vai. Então, mas esse estava acabando quando eu cheguei. Então, isso já. Porque elegeram um presidente super mão duro lá. Uhum. E, cara, começou. Como aquele presidente agora do El Salvador. Ele começou a acabar com esse problema. Então, eu cheguei num momento muito bom lá, que o país estava, tipo. Refazendo mesmo. Entendi, se reformulando. Começou a disparar a economia, tudo lá. A partir de eu ir lá, eu não tive nada a ver, mas começou, então, mas foi uma época interessante. E aí, qual que foi a experiência de morar em Cali? Foi boa, são pessoas muito receptivas, é uma cidade muito de festa, tem uma música de salsa, que é a música... Sim. Que acho que é uma das músicas mais tocadas no mundo hispano, né? E lá é muito forte essa música, tem muitos bandas de lá, então é conhecido em Colômbia por uma cidade de festa, tem uma féria lá, que é o carnaval, tem uma féria lá de Cali, então é uma cidade de muitas festas, discotecas, essas coisas. Mais que Medellín? Mais, eu acho, sim. A pessoa de Cali é mais de festas, de sair, é uma cidade bem legal por esse aspecto mesmo. Essa transição entre Estados Unidos e a Colômbia foi tranquila para você, a sua adaptação lá? Sim, é mais, eu acho que a Colômbia é um país super exótico, então foi muito diferente. É um país muito exótico, tem tudo, é um clima muito quente. Então foi uma coisa completamente diferente do morar nos Estados Unidos. Sim. E além, porque a parte dos Estados Unidos onde estou, uma parte mais conservador, mais tradicional, né? O Coastal Oeste onde nasceu o país, né? Então um pouco mais velho. Então foi completamente abrir os olhos muito. Legal. De morar lá. Quando que você saiu da Colômbia para vir para o Brasil? Como? Quando que você saiu da Colômbia? Não, depois de morar na Colômbia, eu voltei para os Estados Unidos. Então, morei... quando você morou em 2005? Sim, então depois voltei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar nos Estados Unidos. E só voltei a morar na América Latina depois de 2018, que voltei ao Brasil. Sim. Que voltei a morar na América Latina, morei no Brasil. Então, aí você fez aula de português no Brasil? Fiz. Eu fiz lá em New York também, porque meu raciocínio era que sabendo espanhol vai ser muito fácil aprender português. Não é verdade. De certa maneira foi mais verdade. Mais ou menos. Tipo, espanhol custou muito trabalho para mim aprender espanhol. Eu chegava em casa, fiz uma imersão mesmo.
estudei nos Estados Unidos, fui morar num país que falava espanhol, mas ainda assim foi muito complicado. Teve uma adaptação ao idioma. Eu cheguei em casa com dor de cabeça de tanto me esforçar para poder falar. Foda. Porque cada coisa que você fala tem que ser pensado e não é... Então, chegava em casa com dor de cabeça mesmo. Mas isso é um signo muito bom que você está aprendendo, que você está se esforçando. Mas é cansativo, você cansa, o cérebro cansa de tanto se esforçar. E antes de ir para você estudou quanto tempo português? Só para a gente ter uma noção. Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz algumas aulas de português e depois vim ao Brasil e de novo fui uma imersão, comecei a trabalhar aqui. E ninguém fala inglês aqui, né? Não, onde eu trabalhava, as pessoas falavam. Mas mas eu me esforcei para falar em português, porque era um grupo grande, não ia todo mundo falava português, então. Mas assim, aqui nas ruas do Brasil, isso. Quando você sai num restaurante, num bar, você não consegue conversar em inglês com ninguém, né? Não. Então, no trabalho poderia, mas no dia a dia não era tão fácil. Sim. E por que a escolha do Brasil, Breno? Eu vim por um assunto profissional. Profissional. Então. Foi uma transferência interna, trabalhar em uma multinacional e fui transferido, então vim, mas estava feliz com a mudança, até gostei da ideia. Então foi mesmo por isso, eu achei uma boa oportunidade, então vim. Foi interessante o cargo que tinha aqui para mim. Valia a pena, né, se deslocar. Então, mas foi também uma transição, porque eu tinha minha cabeça mais Colômbia e vim aqui era bastante diferente do que de Colômbia, de certa maneira. Sim. Era mais primeiro mundo, porque eu estava em São Paulo, então era muito mais primeiro mundo do que... A estrutura é melhor, né? Sim, do que Colômbia. As pessoas também eram um pouco mais pessoas de cidade grande, pessoas mais ocupadas, todo mundo lá é uma corrida de rata, tipo, a vida é muito puxada, em Colômbia a vida é mais tranquila, mais devagar, né? Easy going. Easy going. Devagar. O que você mais gosta do Brasil? Pode falar a verdade. Não sei, muito complicado. Eu gosto muito eu gosto... Fala a verdade. Não, eu gosto muito da forma das pessoas. As pessoas acho que são fáceis de lidar, na maioria dos casos. Você prende muito... Se dá muito valor ao conciliação, de não... É até diferente, me choca um pouco, porque eu sou mais bate na frente, eu sou um pouco mais direto, né? Que as pessoas não são tão diretos para te falar as coisas, né? As pessoas tentam ser mais amigável, não te magoar tanto, né, cara? Não vai no direto. São... Not to the point. Not to the point. E também com não dar um feedback, talvez para você, eles preferem não dar um feedback verdadeira e evitar falar uma coisa, mas isso acaba sendo, às vezes, pior. Então, isso é uma coisa, talvez, que não é tão bom, mas, no geral, é bom, porque eu sinto que é muito fácil prender ou fazer coisas, fazer acontecer. Aqui, as pessoas são bastante abertas. Qual foi a sua maior dificuldade, Breno? Quando você chegou no Brasil, assim, uma barreira cultural, algo que você falou assim, caramba, cara, dificuldade, talvez algum ponto específico da sua adaptação aqui, que você falou assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com os Estados Unidos, foi difícil se adaptar. É muito... Eu não sei, nenhuma coisa tão... talvez não tão interessante, mas mesmo tudo que está em volta, alugar uma casa aqui, alugar um apartamento, é muito chato. Burocracia. Muito burocracia. Para quem não tem CPF. Histórico creditício, eu tinha CPF, mas era nova. Quando é nova, não presta para nada mesmo. E difícil
tem que ter calção, tem que ter fiador, tem que ter aquilo e outro. O país do papel. Nossa, é muito louco. Eu não sei como funciona. Os contratos são de 30 meses aqui. Lá nos Estados Unidos são de 12 meses só, um ano, né? Uhum. Então, é meio... Isso não é um país que eu considero ser muito acessível para quem é nomade digital, por exemplo. As estatísticas dizem isso. Isso que você está dizendo, Sim. O Brasil, numa lista de países, pela burocracia, está nas piores colocações para você abrir uma empresa, por exemplo, aqui. A dificuldade Quantos de se dias você empreender demora aqui, né? para abrir uma empresa? Então, em determinados Sim. países você demora 5 dias, 12, 15. No Brasil é 30 para 60, Não né? lembro Acho que é um exatamente o negócio número, mas é o tempo que você demora para abrir uma empresa e é muito maior pelo número de documentos e burocracias necessárias a isso. Sim. E isso você pode sentir um pouco quando você chega aqui sem documentação, sem muito histórico, né? Só para adquirir um celular, por exemplo, adquirir um chip de celular. Tem que ter CPF, Nossa. tem que ter isso, tem que ter o outro. E muitas pessoas chegam como turista, não tem isso. Eu tinha, porque eu trabalhava dentro de uma multinacional, mas eu falo com pessoas que vêm aqui mais para ser nômade digital, para viver um tempo agora trabalhando remoto pelo custo ser mais interessante. E eles batem muito na cabeça com tudo relacionado a banco, celular, documentação, alugar casa. Em qualquer país do mundo, para você comprar um chip de celular, você fala, quanto é o chip? $2. Tá aqui o chip. E ainda instalam para você. Na pior das hipóteses, do have your passport? Pede o passaporte para tirar uma cópia. Sim. E aqui no Brasil, holy shit, mano. Caramba. Então, são essas coisas, mas... Sim. O Brasil é um país barato, na sua opinião, pela tua vivência? É um preço Quando acessível? cheguei aqui, o real estava em 3, mais ou menos, versus o dólar. Então, era ainda comparado com outros países, como Colômbia, México, era bem mais caro para quem convertia, né? Aham. Mas já com o dólar aqui em 5, ou perto a 5, é já um pouco, quase igual que nesses outros países, eu considero. Ainda fica um pouco mais caro, mas com Colômbia, México não sei, porque faz tempo que não vou. Então eu considero que continua é um país barato, sim. Na sua opinião, Brenda, Mas... eu estive nos Estados Unidos ali, como eu havia dito aqui no meio do ano, e eu senti, só que é óbvio, né, eu sou um turista, né, senti algumas coisas mais caras, assim, não sei se você esteve recentemente nos Estados Unidos, você sentiu essa diferença? Os Estados Unidos deu uma inflacionada depois da pandemia, tá um pouco mais caro, principalmente para o turista que é do Brasil ir para lá? Eu acho, sim. Tudo subiu de preço mesmo. Eu vejo mais caro comer, restaurante, essas coisas, um pouco mais caro. Tem muitas diferenças também lá entre um estado e outro estado, uma cidade e outra cidade. Sim. Uma capital vai ser com certeza Nova mais cara que uma York cidade e do interior, Miami né? são muito caros. Sim. Mas se você for em Jacksonville, que é Flórida, mas no interior, extremo norte de Flórida, lá vai ser muito mais barato. Então faz muita diferença ainda essas diferenças regionais, mas no geral sim, tudo subiu. E até a gasolina lá é ainda muito barato em comparação ao Brasil, mas subiu muito nos últimos anos. Então as pessoas sentem isso. Os carros subiram, mas acho que está melhorando agora. Tá dando a economia tá melhorando. Os preços estão baixando um pouco já. Entendi. Mas acho ainda tem bom valor. Tem algumas coisas lá que você compra bem mais barato do que aqui, sobretudo eletrônico e tudo isso, mas então acho que não é exagerado, mas subiu sim. O que você conhece do Brasil até hoje? Onde você foi aqui no Brasil já? Eu já fui a bastante lugares. Fui a tudo estado de São Paulo,
Fortaleza, Lençóis Maranhenses, fui... Conhece mais que muito brasileiro. Sim, eu não conheço Lençóis Maranhenses. Gramado, fui... quero descobrir um pouco mais o norte e o nordeste mesmo. Sim. Tem muito lugar para fazer kitesurf, por exemplo, lá, que Cumbuco. falam muito bem. Praia do Cumbuco no Ceará é famosa, eu estive lá. Sim, legal. Óbvio que eu não faço kitesurf, mas você vê uma galera mesmo praticando. Sim, isso é um atrativo internacional, porque entendo que o vento é muito contínuo lá, bem mais do que em outros cantos. Então, parece que esse vai ser um lugar que vira bem forte. Então, queria conhecer essas áreas. Quero conhecer mais de interior de Minas. Dizem que tem muitas cidades bonitas. Em Minas tem muita cidade histórica também, né? Verdade. Muita cidade histórica. Sim. Ô, Breno, pra quem tá nos assistindo também, bom, tem muito brasileiro assistindo, né? Obviamente. E você sendo um nativo, cara, esse é o primeiro nativo que eu conheço de Nova York. Dá uma dica pra galera que quer conhecer Nova York, o brasileiro que quer conhecer Nova York. Pô, primeiro de tudo, né? Sim. Você nasceu em que bairro lá em Nova York? Como que foi a experiência? Porque o que a gente ouve aqui no Brasil é que Nova York é onde tudo acontece, né? É onde o mundo inteiro gira em torno de New York City. Sim. Como que foi a experiência de nascer lá? Então, eu nasci lá, eu morei um tempo lá, minha infância. Depois mudei para a gente fala subúrbio, que não faz... Tem outro significado aqui no Brasil, mas são as cidades que não estão dentro da cidade, mas... New Jersey é considerado... Isso, New Jersey, Westchester, Long Island, Connecticut. Então lá é muito mais tranquilo, mais tipo aquele filme do High School que você vê, as casas e tal. Sim. Não só torre. Isso. Mas morei muitos anos em Manhattan, onde nasci. Eu acho que para um brasileiro, o atrativo de New York, o que faz é uma cidade muito distinta de outras cidades, que a localização, ou não localização, é muito fácil se locomover. Mobilidade na cidade, muito incrível. Você pode fazer tudo a pé, ou de bicicleta, ou em metrô. Como é uma ilha, é bem denso. Pode ir um lado da cidade ao outro em metrô em 20 minutos. Então, acho que tem que aproveitar disso. Não precisa ficar no Times Square, nesses bairros mais turísticos, porque tem muitos outros bairros que são bem mais legais, onde moram a pessoal de lá e que você consegue aproveitar mais. Eu acho tudo que é... Bom, o Village, tem East Village e West Village. Esses são bairros muito legais. Vai aparecer aqui no nosso vídeo aqui o mapinha da Manhattan e onde que estão esses bairros, né? Então, o West Village é mais caro, mais elitizado. O East Village ainda tem um pouco de mais boêmio. E tem East Village, tem Lower East Side, tem agora parte que é Chinatown também está virando um bairro interessante e atrativo para se morar. Então, você pode pegar um Airbnb ou um hotel nesses bairros. Entendi. E ainda chega fácil a tudo que é atração turística, Times Square, Empire State Building ou Central Park, por exemplo. É muito legal ficar nos bairros ao lado do Central Park também, só que são um pouco mais afastados. Então, esses bairros que eu te falei são bem mais centralizados e fáceis de sair. Então, aí compra um passe no metrô, que vai durar uma semana, sem limite, e pode ir em qualquer lugar. E, pode se perder lá e vai achar um canto legal, um restaurante legal para sair. Então, acho que New York realmente é muito encantador por essa vida de rua que tem, que você não vai encontrar em São Paulo, em poucas cidades do mundo, que são cidades que são mais feitas para carros mesmo. Sim. E lá você nem precisa de carro. Até os mais ricos pegam metrô para ir a trabalhar.
no dia a dia. E isso bem, até o prefeito que a gente tinha, que era um bilionário, ainda é bilionário, ainda não é prefeito, mas ele pegava o metrô todo dia, mesmo quando igualzinho ele não era Brasil. prefeito. Igualzinho no Brasil. Então, essa cultura é muito legal lá, eu acho. Faz New York muito especial. Então, acho que é um dos melhores lugares para se visitar. Tem voo direto ao Brasil. Voo direto de São Paulo para Nova York. Paulo. Acho que só São Paulo, né? Tinha Rio, mas cortaram. Eu não sei se cortaram. Eu sei que Brasília não tem. Brasília é só Miami e Orlando. Sim, e tinha... Acho que é só São Paulo agora. Qual empresa que tá fazendo? São Paulo, Nova York? Várias. American? American, Delta, Continental e Latam. 4 companhias. Tem Voos diários, né? Sim. Mas ainda o voo é um pouco mais custoso do que eu ir em outros países. Por isso, acho que nem tantos americanos vêm ao Brasil. É tipo um voo para México, um voo para Colômbia, você consegue muito barato nos Estados Unidos. Sim. Ainda um voo para o Brasil fica um patamar um pouco mais E até pelo visto que é necessário para o americano vir para o Brasil. Isso. Colocar um visto de novo, isso não vai ajudar. Sim. Muito. E esse foi mais um episódio do Pod Viagens, o melhor podcast de viagens do Brasil. Entrevistamos aqui Brennan Hurley, Nova York, que está morando aqui no Brasil. Deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima, galera. Valeu!